Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade mostrar para vocês um adubo orgânico laminar. Nós fizemos o NPK orgânico há mais ou menos um ano atrás e foi um sucesso, tem mais de 1 milhão de visualizações. Mas teve muita gente me pedindo para eu fazer um adubo mais simples, mais rápido, que logo pudesse ver resultado, que logo a gente pudesse fazer e colocar nas nossas plantas, que não precisasse esperar todo o tempo de fermentação. Nesse meio tempo eu fiz uma série de pesquisas, fiz uma série de testes e cheguei a uma conclusão bem legal e essa conclusão estou compartilhando com vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a planta está em um vaso, ela precisa de nutrientes a mais, porque se ela estiver no solo, ela vai retirar os nutrientes do solo. E o solo vai ter animaizinhos, vai ter decomposição de matéria orgânica. Então a gente tem que entender que quando a gente tem ela em um ambiente parado, um ambiente que não tem um grande ambiente ao redor, a gente tem que fazer com que esse solo fique muito cheio de nutrientes, senão ela não vai para frente. Mais uma coisa importante, para que a gente tenha uma adubação legal, e essa adubação laminar que eu vou falar é uma adubação que vai por cima do solo, é uma lâmina que a gente coloca em cima do solo. Para que a gente tenha esse processo legal, a gente tem que colocar, prestem atenção, olha só, vou fazer aqui com vocês. A gente vai pegar resíduos orgânicos de origem vegetal. Nesse momento eu não vou usar a casca de ovo. A casca de ovo pode ser usada sozinha, mas aí a gente tem que secar essa casca, deixar ela triturada para depois colocar. A gente fez o adubo de casca de ovo aqui para você também. Mas nesse momento eu não vou usar nada de origem animal. Então a gente pensa assim, é de origem vegetal? Sim, posso usar. Só que não pode estar temperado e também não pode estar cozido ou assado. Então tem que ser natural. Como que a gente vai fazer? Tudo que é casca que a gente for usar, casca de tomate, casca de banana, uma fruta que a gente descascou, uma banana que não tá muito boa, que tem um pedacinho machucado, qualquer coisa de origem vegetal você pode usar, desde que não seja temperado e nem cozido, nem assado. Então eu peguei aqui, ó, um monte de cascas, peguei tomate, peguei um pote de sorvete, isso é uma boa dica para ter na nossa cozinha. Então a gente deixa o potinho de sorvete fechado e conforme a gente vai enchendo, quando encher ou quando chegar quase a metade, a gente vai fazer o nosso adubo. Então para fazer o nosso adubo, a gente vai usar um liquidificador, um monte de cascas e restos de alimentos vegetais e água. Somente isso, nada mais que isso. Então a gente vai colocar, eu vou colocar um pouco, não vou colocar tudo, senão pode ser que o meu liquidificador não consiga dar conta. E eu vou vir com a água, ó. Lembrando que a água, o mínimo possível, a água o suficiente para que eu possa bater essa mistura. Então aqui eu vou bater, ó. Coloquei a primeira parte. O meu liquidificador não tem tanta força, então eu vou colocar em duas partes. Se o seu liquidificador for daquele tipo de processador, dá para colocar tudo ao mesmo tempo. Lembrando sempre que a gente tem que cuidar para o liquidificador não ficar sobrecarregado. O meu vai dar, por isso que eu fiz aos poucos, ó. Pronto, terminou. Como é que eu sei que terminou? Bateu tudo. No meu caso, ficou essa coloração aqui, ó. Uma coloração meio marrom, depende do que você colocar nessa batida. Essa batida vai tudo que você não usou. Inclusive, pode ir além de casca de frutas, pode ir borra de café. Lembrando que a borra de café não pode ser com açúcar. Então aquela pessoa que usa o açúcar direto, bota o açúcar direto ali na borra de café para fazer o café, evita usar, porque não dá certo, tá bom? Até para evitar alguns insetos indesejáveis na nossa horta. Depois que eu fiz o meu adubo laminar, ele fica nessa consistência, ó. Eu vou colocar aqui pra gente ver qual é a consistência que ele fica, ó. Ele fica uma pasta, ele fica bem denso, certo? Fica quase um sumo. Por que que a gente deixa assim? Depois que a gente coloca o adubo laminar, a gente tem que aguar a nossa planta. Então a gente vai preferir botar o adubo laminar. Eu peguei aqui um exemplo de uma planta muito bonita que está num vaso relativamente grande e é o aspargo myriocladus. O que que eu vou fazer com esse aspargo? Eu pego aquela minha mistura e vou derramar em cima da terra deste vaso, tá? Eu não vou derramar diretamente na planta, não vou derramar diretamente
na folha, ó, ok? Eu posso até dar uma espalhadinha assim. Só que o que a gente tem que cuidar? Quando a gente coloca esse adubo aqui, a gente tem que fazer uma cobertura vegetal seca, porque ele é alimento, vai chamar atenção de barata, vai chamar atenção de rato, e a gente não quer esses animais na nossa horta. Então a gente vai pegar, eu usei aqui casca de arroz carbonizada, pode ser casca de pírios, pode ser folhas secas, pode ser algo que você tenha que seja natural e seja seco. E eu vou fazer uma cobertura aqui, ó, em cima da minha mistura, onde não vai aparecer nada, e aí eu vou vir com a água, ó. Eu tenho que aguar logo depois, para que os nutrientes já comecem a sofrer o processo de decomposição. O que a gente tem que entender? Quais são as vantagens desse método em relação a outros NPKs que a gente tem por aí? O nosso NPK orgânico, que eu vou deixar o link na descrição, é maravilhoso. Mas a gente vai usá-lo, a gente vai precisar de 3 dias para fazer ele. Nesse caso, a gente não precisa de 3 dias. É muito rápido. Então, às vezes, a gente produz muito material orgânico na nossa casa e a gente não sabe o que fazer com tanto material. Essa é uma ótima opção. Tenha sempre um potinho de sorvete com tampa, coloca ali os restos vegetais, encheu, já faz o seu adubo. Mais uma coisa importante. Como a gente vai fazer para esse adubo ser importante para nossas plantas? As nossas plantas precisam de macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são nitrogênio, fósforo e potássio, que a planta precisa em maior quantidade, e micronutrientes está o boro, o fósforo, o cálcio e tantos outros componentes. Só que isso que a gente fez não vai levar para a planta os nutrientes que ela precisa. Quem vai levar esses nutrientes são as bactérias e os fungos que estão no solo. Bactérias e fungos bons, né? Aquela galerinha que faz o bem para nossa planta. Quando a gente coloca esse adubo aqui, esses tanto insetos, besourinhos, quanto outros insetos, quanto fungos e bactérias, vão fazer a digestão desses nutrientes e vão deixar disponível para a planta. Então, essa nutrição é uma nutrição bastante interessante para plantas de médio e grande porte. Não é aconselhável usar em vasinhos pequenos, até porque se for, por exemplo, suculentas em geral, pode acabar gerando algum problema, porque é um adubo bastante úmido. E a gente tem que cuidar sempre para botar a cobertura seca em cima, senão a gente pode acabar fazendo o efeito contrário. Algo bastante interessante também é que essa cobertura seca vai evitar o nascimento de insos, porque a gente vai ter uma quantidade grande de nutrientes. Então, tudo que está ali, aquelas sementinhas que estão ali, vão querer germinar. A gente vai botar a cobertura seca e vai impedir que eles germinem. Eles não vão conseguir ficar grandes e competir com a nossa planta. E mais uma coisa importante, pode ser usado em qualquer planta, com exceção das suculentas, que eu já falei, mas pode ser usada em hortas, pode ser usada num canteiro que tu tem na tua casa. Geralmente eu faço mensal e a gente não pode guardar essa mistura. Fez a mistura, usa no mesmo momento que fez. Mais um detalhe, é uma adubação laminar. Isso quer dizer que a gente não vai misturar na terra. A gente não vai precisar botar esse composto junto com o adubo, com a terra, para ficar a terra adubada. Não. Esse composto é para ser usado por cima da terra. Então, gostaram de conhecer o adubo laminar? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça esse teste para ver se dá certo. Nós usamos há algum tempo aqui nas nossas plantas e todas elas estão muito bonitas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.